Meu marido exigiu o divórcio bem no meio da festa de promoção dele, enquanto os colegas erguiam as taças para brindar. Eu assinei os papéis com calma, apoiei a caneta como se ela não pesasse nada e disse baixinho: "Você não faz ideia do que acabou de fazer." Um mês depois, ele entenderia. O bar no terraço dava vista para o centro de São Paulo, uma grade de vidro e concreto que se estendia pela noite úmida de outono. O horizonte brilhava como uma promessa que as pessoas perseguem por anos e, às vezes, nunca alcançam de verdade. Lá dentro, sob um dossel de luzes penduradas e aço polido, o salão vibrava com congratulações, risadas, o tilintar cristalino de taças de espumante e o zumbido baixo da ambição que sempre se reúne em torno do sucesso. Meu marido estava no centro de tudo. Theo Barreto, recém-promovido a diretor sênior, sorria com uma confiança que parecia conquistada, mas não era inteiramente dele. Eu o observava de alguns passos de distância, coluna reta, expressão serena, dedos levemente envoltos em uma taça que eu ainda não havia provado. As pessoas se aproximavam dele em ondas, apertando sua mão, dando tapas em seu ombro, elogiando sua visão, sua liderança, sua execução brilhante. Eu reconhecia algumas frases. Eu as havia escrito em versões anteriores das apresentações, em longas noites na nossa mesa de jantar, quando ele andava de um lado para o outro e eu, silenciosamente, transformava seus pensamentos em algo mais afiado, mais convincente, algo que pudesse sobreviver a uma sala de reuniões. Ninguém sabia disso, claro. Sempre fora esse o arranjo. Silencioso, eficiente, invisível. Theo cruzou o olhar comigo do outro lado do salão e ergueu a taça em um breve reconhecimento. Não exatamente um sorriso, não exatamente gratidão, mais como o reconhecimento de um papel cumprido. Eu respondi com um aceno pequeno, quase imperceptível, e naquele instante entendi com clareza absoluta. Ele acreditava que aquela noite pertencia inteiramente a ele. Bruno Lourenço, um dos colegas dele, aproximou-se de mim. Era mais jovem, ansioso, já meio bêbado pela proximidade do poder. "Você deve estar orgulhosa. O Theo está arrasando ultimamente." "Estou feliz por ele", respondi, com a voz equilibrada o suficiente para parecer calorosa, fria o suficiente para me proteger. Ele assentiu, satisfeito, e voltou para a multidão. Fiquei sozinha novamente, o que me convinha. Eu sempre fora boa em ficar logo fora do holofote, perto o bastante para ver tudo com clareza, longe o suficiente para não ser vista. Os discursos começaram pouco depois. Um sócio sênior tomou a palavra. Seu tom era polido, as palavras medidas com cuidado. Falou sobre crescimento, liderança, o futuro da empresa. Então virou-se para Theo e o convidou para a frente. Os aplausos cresceram, genuínos e altos, e Theo subiu com a naturalidade de quem havia ensaiado aquele momento 100 vezes na cabeça. Ele agradeceu à equipe de liderança, aos mentores, aos colegas. Falou sobre noites em claro, decisões difíceis, perseverança e crença. Não mencionou meu nome. Não era incomum, quase nunca mencionava. Mas naquela noite a omissão pareceu deliberada, como uma linha traçada. E por fim disse, fazendo uma pausa longa o suficiente para captar toda a atenção do salão: "Quero reconhecer algo pessoal." Houve uma sutil mudança no ar, um inclinar coletivo. Eu senti antes de compreender. Meu casamento, continuou ele, com o tom suavizando para algo que imitava sinceridade, chegou a um ponto em que nós dois merecemos seguir em frente. Algumas pessoas trocaram olhares. Outras olharam para mim e logo desviaram, como se o contato visual pudesse implicá-las em algo desconfortável. Theo enfiou a mão no paletó e tirou um envelope fino. Nadia disse, olhando diretamente para mim agora, a expressão calma, quase gentil: "Acho melhor fazermos isso de forma honesta, sem prolongar." Por um instante, o salão pareceu encolher, as bordas borrando em um único segundo suspenso. Eu conseguia ouvir o zumbido distante da cidade lá embaixo, o sibilo suave do vento contra o vidro, o tilintar longínquo de um talher caído atrás do bar. Cada detalhe se aguçou, como se minha mente tivesse decidido registrar aquilo com precisão. Ele estendeu o envelope. Eu avancei. Existem momentos na vida em que a emoção explode, em que a raiva ou a dor exigem expressão, em que as pessoas levantam a voz ou deixam as lágrimas caírem porque o contrário parece impossível. Este não foi um desses momentos. O que senti foi algo mais quieto, mais frio,
Mais exato, uma espécie de quietude que surge quando uma verdade há muito suspeitada finalmente se revela sem disfarce. Peguei o envelope, abri e li a primeira página. A linguagem era padrão, diferenças irreconciliáveis, divisão equitativa, assinaturas necessárias. Ele havia planejado aquilo com cuidado, escolhido o momento com intenção e acreditava, com certeza absoluta, que eu reagiria de forma a justificar a narrativa dele. Não reagi. Nádia. Alguém murmurou atrás de mim, inseguro, solidário, sem saber se devia intervir. Olhei para Theo. Os olhos dele sustentaram os meus, buscando algo. Choque, mágoa, raiva, qualquer coisa que confirmasse que ainda controlava como aquela história se desenrolaria. Em vez disso, assenti uma vez. Tudo bem, eu disse. Um lampejo de confusão cruzou o rosto dele, sutil, mas inconfundível. Caminhei até uma mesa próxima, peguei uma caneta e, sem cerimônia, sem hesitação, assinei meu nome. A tinta correu suave, as letras precisas, como se eu tivesse me preparado para aquilo por mais tempo do que ele poderia imaginar. Um ondular percorreu o salão, sussurros, inspiração suave, atenção inconfundível de pessoas testemunhando algo que não compreendiam inteiramente. Coloquei a caneta na mesa. Por um breve segundo, nenhum de nós falou. O silêncio se esticou, tenso e expectante. Então encontrei o olhar dele novamente. Inclinei-me apenas o suficiente para que só ele escutasse e falei baixinho. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Endireitei-me, entreguei os papéis e dei um passo para trás. Para quem observava, podia parecer aceitação, compostura, uma mulher escolhendo dignidade em vez de drama. E, de certa forma, mas também era algo completamente diferente. Algo que ele só reconheceria quando já fosse tarde demais. A festa tentou se recuperar depois disso. As conversas recomeçaram, embora mais baixas, mais cautelosas. As risadas voltaram em fragmentos, forçadas no início, depois gradualmente mais naturais à medida que as pessoas se ajustavam à nova realidade que se desenrolava diante delas. Theo, para seu crédito, recuperou o equilíbrio rapidamente. Agradeceu a mais alguns colegas, fez uma breve piada sobre transições na vida e deixou a noite continuar como se nada essencial tivesse mudado. Fiquei mais 20 minutos, tempo suficiente para garantir que minha reação ou falta dela se tornasse a impressão final que as pessoas levariam para casa. Tempo suficiente para que a narrativa se assentasse de forma difícil de reescrever depois. Quando finalmente saí, o ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de chuva que ainda não havia começado. Caminhei até o carro sem pressa, os saltos estalando suavemente contra o pavimento. Cada passo era medido, deliberado. Dentro do carro, o barulho da cidade se reduziu a um zumbido distante. Sentei-me por um momento, as mãos leves no volante, e permiti a mim mesma uma única respiração controlada. Theo acreditava ter encerrado algo que não lhe servia mais. O que ele não entendia, o que ainda não conseguia entender, era que também havia cortado a única estrutura que silenciosamente mantinha seu mundo unido. E estruturas, uma vez removidas, não desabam de uma vez. Elas falham em etapas, de forma sutil no início, depois de repente. Liguei o motor. 1 mês. Era tudo o que seria necessário. Na primeira manhã após a festa, o apartamento parecia estranho, como se as paredes tivessem se deslocado alguns centímetros enquanto eu dormia e ainda decidissem se manteriam a forma. A luz de São Paulo entrava pelas persianas em fitas cinzentas finas, suave mas implacável, e a cidade soava igual ao de sempre. Trânsito entrando em movimento, uma sirene distante, um caminhão de entrega em ponto morto por tempo demais. Mas algo fundamental havia mudado na forma como eu ouvia aquilo. O ruído que antes era fundo tornara-se detalhe. O detalhe que antes era ignorável tornara-se informação. Theo já havia saído. Havia um bilhete no balcão da cozinha, breve e eficiente, escrito em sua caligrafia apertada e inclinada para a frente. Vou ficar no Mercure por alguns dias. Nossos advogados vão coordenar. Sem pedido de desculpas, sem explicação, sem tentativa de suavizar as arestas, era consistente com a versão de si mesmo que ele escolhera se tornar, decisivo, desimpedido, convencido de que clareza substituía gentileza. Servi café puro, do jeito que prefiro,
e fiquei junto à janela olhando para a rua. As pessoas se moviam com propósito, commuters, donos de cães, uma mulher equilibrando celular e carrinho de bebê. E me peguei estudando-as como antes estudava dados de mercado, procurando padrões, sinais que revelavam mais do que pretendiam. Por anos, eu vivera uma vida paralela à de Theo, uma que corria por baixo da superfície da carreira dele, como uma corrente, constante, invisível, moldando resultados sem chamar atenção. Começara de forma inocente, como essas coisas costumam começar. Ele chegava em casa frustrado, uma apresentação meio formada, uma estratégia que não encaixava, e eu escutava, fazia algumas perguntas, oferecia uma sugestão. Ele testava no dia seguinte, via que funcionava, voltava com um novo problema. Com o tempo, as sugestões viraram estruturas. As estruturas viraram rascunhos. Os rascunhos viraram trabalhos finalizados que ele entregava como seus. Eu nunca exigi crédito. No início parecia parceria, depois eficiência. Quando se tornou algo completamente diferente, já havíamos construído um sistema que nenhum de nós questionava em voz alta. Coloquei a xícara na mesa e fui até a mesa de jantar, onde uma pilha de cadernos antigos estava organizada. Abri o de cima, folheando páginas cheias de diagramas, tópicos e anotações nas margens. Minha caligrafia, minha linguagem, minha estrutura. Havia esboços de pitches para clientes, análises de posicionamento competitivo, planos de contingência para cenários que nem haviam ocorrido a ele até eu mapear. Uma página em particular chamou minha atenção. No topo em negrito eu havia escrito: Conta Orion fatores de risco e mitigação. Orion era o projeto dele, o que todos na empresa comentavam havia semanas, uma grande reestruturação corporativa, complexa, de alto risco, o tipo de tarefa que define uma carreira. Ele recebera o projeto porque estava pronto, porque havia provado seu valor, porque a narrativa em torno dele fora cuidadosamente cultivada ao longo do tempo. Lembrei-me da noite em que discutimos pela primeira vez. Ele estava animado, quase infantil, andando pela sala enquanto descrevia o escopo, o potencial de ganho, a visibilidade que traria. Há algumas áreas cinzentas, admitira então, quase como uma reflexão tardia. Nada ilegal, só suposições agressivas. Os números podem ser justificados, mas precisam ser enquadrados do jeito certo. Pedi para ver tudo. Ele mostrou. O que vi não era criminoso no sentido óbvio. Era mais sutil, e por isso mais perigoso. Projeções de receita baseadas em cronogramas otimistas, reduções de custo dependentes de variáveis fora de controle, linguagem contratual com margem suficiente para interpretação, flexibilidade suficiente para tornar o negócio atraente, ambiguidade suficiente para criar risco se alguém olhasse com atenção demais. Você consegue fazer isso funcionar, eu lhe disse naquela noite, mas só se apertar as suposições e construir salvaguardas. Do contrário, aguenta enquanto ninguém fizer as perguntas erradas. Ele assentira, grato, atento. Nas semanas seguintes, à medida que a confiança dele crescia e os elogios chegavam, parou de trazer os detalhes para casa. Parou de pedir opinião. Começou a acreditar na narrativa construída ao redor dele, que era o arquiteto, não o beneficiário. Fechei o caderno e me recostei na cadeira. O que Theo nunca entendeu foi que minha contribuição nunca fora sobre ideias individuais, fora sobre estrutura, sobre ver como as peças se encaixavam, onde eram fracas, onde poderiam falhar sob pressão. Eu não construía apenas soluções, construía estabilidade. E estabilidade, uma vez removida, não anuncia sua ausência imediatamente. Ela se revela quando algo dá errado. Meu celular vibrou na mesa, trazendo-me de volta ao presente. Uma mensagem de um número desconhecido. Nádia, aqui é Leandro Duarte, da Ion Estratégia. Nos encontramos brevemente na conferência da Rua Augusta no ano passado. Sinto muito pela sua situação. Se estiver aberta a uma conversa, eu agradeceria a chance de colocar o papo em dia. Lembrei-me dele. Presença medida em uma sala lotada, alguém que escutava mais do que falava, cujas perguntas cortavam a análise superficial e chegavam mais fundo. A Ion era uma das poucas empresas que competia diretamente com a de Theo, conhecida pela precisão, disciplina e relutância em prometer demais. Considerei a mensagem por um momento e respondi: Lembro-me de você.
Café seria ótimo. Nos encontramos 2 dias depois em um café tranquilo no bairro da Liberdade, o tipo de lugar onde as conversas demoram e ninguém te apressa para sair. Leandro estava exatamente como eu lembrava. Calmo, observador, atenção firme, sem ser invasiva. Não vou fingir que isso é puramente social, disse ele depois das gentilezas necessárias. O Orion está no nosso radar. Estamos considerando uma proposta concorrente. Imaginei, respondi. Ele me estudou por um momento, pesando algo não dito. Você esteve envolvida? Perguntou. Não exatamente uma pergunta. Estive adjacente, respondi, escolhendo a palavra com cuidado. Perto o suficiente para entender a estrutura e os riscos. Sustentei o olhar dele. Significativos, completei, mas não catastróficos, a menos que sejam ignorados. Ele assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Não estou pedindo que faça nada impróprio, acrescentou, tom deliberado, mas se você pudesse consultar, mesmo informalmente, sua perspectiva seria valiosa. Lá estava a abertura, apresentada sem pressão, sem urgência, mas com intenção clara. Não estou interessada em minar ninguém, eu disse. Não pensei que estivesse, respondeu ele. Mas há diferença entre minar e se recusar a apoiar algo que você sabe que é instável. A distinção importava. Pensei em Theo, na forma como ele ficara sob aquelas luzes, confiante em uma estrutura que já não compreendia. Pensei nas páginas do meu caderno, nas salvaguardas que ele descartara, nas suposições que esticaram um pouco demais. Não vou compartilhar nada que não esteja implícito no próprio negócio, eu disse. Mas posso ajudar você a fazer as perguntas certas. A expressão de Leandro mudou, não exatamente um sorriso, mas algo próximo. Geralmente isso basta, respondeu. Nas semanas seguintes, nos encontramos mais 2 vezes. Nossas conversas eram precisas, focadas em estruturas em vez de detalhes específicos, em testar suposições em vez de expor segredos. Não entreguei documentos nem informações internas. Não precisava. Descrevi os tipos de vulnerabilidades que negócios como o Orion costumam conter, os pontos de pressão que podiam ser examinados sem cruzar linhas éticas. E Leandro, para seu crédito, sabia exatamente como usar aquilo. Enquanto isso, de longe, observei o mundo de Theo continuar como se nada tivesse mudado. Seu nome aparecia em comunicados internos, em newsletters do setor, em posts no LinkedIn cheios de parabéns e admiração. Fotos da festa de promoção circulavam. Ele no centro, taça erguida, sorriso largo. A narrativa se mantinha intacta e convincente, por enquanto. O que ele não via, o que nunca se treinara para ver, eram as pequenas mudanças acontecendo abaixo da superfície. O detalhe perdido em um relatório, a suposição deixada sem contestação, a pergunta que ele não sabia fazer porque ninguém estava mais lá para fazer, lá por ele. Eu não precisava interferir, só precisava me afastar, porque a verdade é que eu não havia tirado nada dele. Simplesmente parei de segurar tudo junto e, uma vez removido esse suporte, a estrutura começaria a mostrar exatamente do que era feita. O divórcio seguiu com a eficiência silenciosa que geralmente sinaliza acordo mútuo ou, pelo menos, ausência de conflito aberto. Advogados trocaram documentos. Revisões foram feitas em linguagem cuidadosa e, em 3 semanas, tudo o que definira nossa vida compartilhada se reduziu a linhas limpas no papel. Bens, contas, obrigações, tudo itemizado, tudo contido. Para qualquer observador externo, pareceria um fim razoável entre 2 adultos que simplesmente haviam seguido caminhos diferentes. Essa ilusão me convinha. Theo não contestou nada. Na verdade, parecia quase aliviado com a suavidade do processo, como se minha falta de resistência confirmasse sua crença de que tomara a decisão certa, de que o que construíramos juntos já havia cumprido seu curso. Nos encontramos apenas uma vez pessoalmente, em uma sala de conferências no centro, com tons neutros e iluminação suave projetados para impedir que as emoções subissem demais. Ele chegou 10 minutos atrasado, ainda no modo trabalho, o celular vibrando intermitentemente na mesa enquanto silenciava notificações sem olhar. Obrigado por tornar isso fácil, disse ele, não sem gentileza, mas sem profundidade. Prefiro clareza, respondi. Ele assentiu como se aquilo explicasse tudo. Houve um momento breve, quase acidental, em que nossos olhares se cruzaram e algo como reconhecimento cintilou ali, um vestígio do homem que eu um dia conhecera. Mas passou rápido,
substituído pela compostura firme que ele cultivara para salas de reunião e negociações. Se precisar de qualquer coisa, acrescentou, recolhendo os papéis, avise meu advogado. Quase sorri. Não vou precisar, eu disse. Assinamos os documentos finais em silêncio. O ato em si foi sem graça, sem cerimônia. Quando terminamos, ele se levantou, hesitou por meio segundo como se considerasse se alguma frase de encerramento era esperada e simplesmente saiu. Aquela foi a última vez que o vi como meu marido. Depois disso, comecei o processo de me remover não só da vida dele, mas dos sistemas invisíveis que o sustentavam. Não foi dramático. Não houve confrontos, nem declarações. Foi uma série de pequenas retiradas deliberadas, fios, puxados um a um de um tecido, que por muito tempo parecera sem costura. Parei de responder às mensagens tarde da noite que não tinham nada a ver com o divórcio, mas tudo a ver com o hábito. Perguntas sobre redação, tom, se algo soava certo. No início, elas chegavam casualmente, quase inconscientes, como se ele esperasse que a dinâmica antiga continuasse por padrão. Pensamento rápido sobre este slide. Isso parece agressivo demais? Pode dar uma olhada neste deck? Eu não respondia. Não por raiva ou para puni-lo, mas porque a fronteira fora traçada e eu pretendia honrá-la plenamente, sem exceções. As mensagens diminuíram e pararam. Ao mesmo tempo, redirecionei minha própria atenção para fora. Leandro me apresentou a 2 sócios sêniores da Ion Estratégia, ambos abordando nossas conversas com o mesmo profissionalismo medido. Eu deixei claro desde o início que não cruzaria a linha. O que eu oferecia era perspectiva, não informação, estrutura, não segredos. Descobriu-se que era exatamente isso que eles precisavam. Nos reunimos em salas de conferências com vista para diferentes partes da cidade Vila Olímpia e Itaim, lugares onde vidro e aço refletiam a mesma energia inquieta que impulsionara a ascensão de Theo. Nossas discussões eram focadas, quase cirúrgicas em sua precisão. Examinamos o negócio Orion de fora, identificando onde as suposições poderiam estar esticadas, onde os prazos poderiam se comprimir de forma irrealista, onde variáveis externas poderiam introduzir instabilidade. Me explique como você faria o stress test disso, pediu um dos sócios em nossa segunda sessão, deslizando um modelo resumido sobre a mesa. Estudei-o por um momento, traçando o fluxo dos números, as dependências escondidas neles. Você não contesta as projeções principais primeiro, eu disse. Começa pelas camadas de suporte, as mudanças operacionais, os ajustes de custo. Se essas não aguentarem, a linha de cima desaba sozinha. E se eles reagirem, eles vão reagir. Mas se suas perguntas forem específicas o suficiente, não conseguirão descartá-las sem expor as falhas. Houve uma pausa quieta, do tipo que sinaliza alinhamento. Pode mapear isso? Perguntou ele. Eu assenti. Ao final da semana, eu tinha uma estrutura, não um plano de ataque, mas um método de exame, uma forma de aplicar pressão sem ultrapassar. Era, de muitas maneiras, o mesmo trabalho que eu sempre fizera, só que agora existia à luz do dia, reconhecido, valorizado pelo que era, em vez de absorvido na narrativa de outra pessoa. Enquanto isso, o mundo de Theo continuava avançando na superfície. Por atualizações do setor e menções ocasionais de conhecidos em comum, soube que o Orion seguia para sua fase final. As revisões internas haviam corrido bem. A liderança permanecia confiante e o cliente preparava um anúncio formal. O nome dele estava atrelado a cada marco, cada sucesso, cada passo adiante. Mas por baixo, mudanças sutis começavam a surgir. Uma colega com quem eu ainda mantinha contato mencionou de passagem que Theo andara um pouco fora de ritmo nas reuniões recentes, perdendo pequenos detalhes, descartando perguntas que poderiam ter se beneficiado de consideração mais profunda. Ele deve estar só sobrecarregado, acrescentou ela rapidamente, suavizando a observação. Projeto grande, muita coisa na cabeça. Claro, eu disse. Em outra ocasião, ouvi 2 analistas em um evento de networking discutindo o Orion em termos gerais. O modelo é agressivo, disse um. Não errado, só apertado. Respondeu o outro. Parece que precisa de mais uma camada de validação. Eles não sabiam que eu tinha ligação com o caso. Para eles, era só mais um negócio digno de dissecação. Mas seus instintos estavam corretos, mesmo que não conseguissem articular exatamente por quê. O que sentiam eram as bordas,
os lugares onde a estrutura deveria ter sido reforçada, onde as suposições deveriam ter sido testadas com mais rigor, os lugares onde eu teria feito perguntas, se ainda estivesse lá para fazê-las. Eu não intervim, não precisava. A ausência dessas perguntas já era, por si só, uma forma de pressão. À medida que as semanas passavam, o interesse da Ion pelo Orion se afiou em ação. A proposta concorrente deles começou a tomar forma, informada não por informação interna, mas por análise disciplinada, por fazer os tipos de perguntas que forçavam clareza, que revelavam onde a confiança era sustentada por substância e onde era sustentada apenas por inércia. Leandro me atualizava, não em detalhes, mas em trajetória. Estamos nos posicionando como a alternativa mais segura, disse ele em uma das reuniões posteriores. Menos agressiva, mais sólida. Não vai ser tão chamativa, mas vai resistir ao escrutínio. É exatamente o que a situação pede, respondi. Ele me estudou por um momento. Você está muito calma com tudo isso, comentou. Considerei a observação. Calma não é ausência de sentimento, eu disse. É resultado de entender o que importa. E o que importa aqui? Que o resultado reflita a realidade, não a percepção. Ele assentiu, aceitando sem insistir. Ao final da quarta semana, tudo estava no lugar. Theo se preparava para a apresentação formal que finalizaria o Orion, um evento que reuniria liderança sênior, principais stakeholders e parceiros externos. Era a culminação de meses de trabalho, o momento em que tudo seria afirmado, validado, garantido. A Ion também estaria presente, não como espectadora, mas como concorrente. Na noite anterior à apresentação, fiquei mais uma vez junto à janela do apartamento, olhando a mesma cidade que testemunhara o início desse desenrolar. As luzes estavam firmes, as ruas vivas, o ritmo inalterado, mas a estrutura por baixo do sucesso de um homem havia se deslocado silenciosa e precisamente de formas que ele ainda não compreendia completamente. Eu não o havia sabotado, não havia tirado nada, simplesmente me afastara, permitira que os sistemas operassem sem as correções invisíveis que antes os mantinham alinhados. E ao fazer isso garantira que, quando o momento chegasse, quando as luzes estivessem mais fortes, quando o escrutínio fosse máximo, o que restasse seria exatamente o que ele construíra sozinho. Nada mais, nada menos. O centro de convenções ficava à beira do rio, todo vidro e aço, seu interior polido até um brilho quieto que refletia tanto a cidade quanto as pessoas que vinham ali para provar algo. Lá dentro, o ar carregava aquela tensão particular única de eventos corporativos de alto risco. Vozes medidas, sorrisos controlados, a coreografia sutil do poder enquanto executivos, assessores e clientes ocupavam seus lugares em torno de longas mesas e assentos em degraus. A apresentação final do Orion lotara a sala. Theo estava perto da frente, conversando com um grupo de sócios seniores, postura confiante, gestos precisos. Usava um terno azul marinho que eu o ajudara a escolher meses antes, cortado para projetar autoridade sem arrogância, sucesso sem excesso. Parecia exatamente como deveria, composto, crível, pronto. Do outro lado da sala, observei sem me anunciar. A equipe da Ion chegara junta, presença discreta, mas inconfundível para quem entendia o terreno. Leandro estava ao meu lado, revisando uma pasta fina, expressão neutra. Você não precisa ficar para tudo, disse ele baixinho. Podemos cuidar disso. Eu sei, respondi, mas acho que devo. A sessão começou no horário. Um moderador abriu com breves observações sobre a importância do negócio Orion, as implicações estratégicas, os resultados esperados. Então convidou Theo para apresentar. Seguiram-se aplausos, educados, mas expectantes. Theo avançou, a confiança se encaixando no lugar com a naturalidade da respiração. Começou com uma visão geral, condições de mercado, objetivos do cliente, a estrutura que sua equipe desenvolvera. Sua voz carregava bem, firme e segura, o ritmo de alguém acostumado a ser ouvido. Nos primeiros 20 minutos, tudo seguiu exatamente como ele planejara. Os slides avançavam suavemente. Gráficos, projeções, narrativas cuidadosamente estruturadas que construíam para uma conclusão clara e convincente. Os números se alinharam, a história se sustentou e a sala respondeu com silêncio atento, pontuado por acenos ocasionais dos inclinados a concordar. Se você não soubesse onde olhar, veria apenas sucesso. Então as perguntas começaram.
Começou com algo pequeno. Um esclarecimento de um dos assessores externos sobre cronogramas operacionais. Theo respondeu com facilidade, referenciando as suposições embutidas no modelo, as contingências consideradas. Uma segunda pergunta veio, um pouco mais incisiva, focando em ajustes de custo sob condições menos favoráveis. Ele respondeu também, embora sua resposta carregasse um pouco mais de peso, como se estivesse se apoiando na estrutura em vez de se mover com ela. Ao meu lado, Leandro permaneceu imóvel, atenção fixa na troca. Uma terceira pergunta veio do fundo da sala, feita por um analista sênior da Ion, alguém que eu reconhecia de nossas reuniões, embora ele não tenha me reconhecido. Agora, pode nos explicar como essas reduções de custo se mantêm se o prazo de integração se estender em apenas 10%? Perguntou. Era uma pergunta precisa. Theo fez uma pausa breve. O modelo considera a variabilidade e respondeu. Tom medido. Uma extensão de 10% seria absorvida dentro das margens existentes. Poderia especificar onde ocorre essa absorção? Pressionou o analista. Uma leve mudança. Theo avançou o slide, puxando uma divisão que na superfície sustentava sua afirmação. Falou através dela, apontando itens de linha, explicando a interação entre economias projetadas e eficiências operacionais. Era convincente, mas não completo. O analista assentiu como se estivesse satisfeito e se recostou. Outra voz entrou na conversa, desta vez de uma representante do cliente. E se essas eficiências não se materializarem no prazo, qual é o ajuste secundário? Perguntou. O maxilar de Theo se contraiu quase imperceptivelmente. Construímos salvaguardas, disse. A estrutura é projetada para se adaptar. Como? Perguntou ela. Tom ainda calmo, mas mais firme agora. Um silêncio se abriu. Não longo, não dramático, mas perceptível. Do fundo da sala, outro membro da equipe da Ion falou, construindo sobre o fio. Parece que muita da estabilidade aqui depende de as suposições se manterem exatamente como projetadas, disse ele, o que é aceitável. Mas, na nossa experiência, a variabilidade tende a se acumular. Eu gostaria de entender como vocês mitigam isso além das projeções iniciais. As perguntas não eram acusações, eram exames, e cada uma aplicava uma pequena e precisa quantidade de pressão. Theo respondia, ajustando a linguagem, reforçando seus pontos, mas algo mudara no ritmo da apresentação. A facilidade desaparecera, substituída por um esforço controlado para manter a narrativa que construíra. Eu observava com atenção. Este era o momento que eu antecipara não um colapso dramático, mas uma exposição gradual da estrutura por baixo da superfície. Sem a camada adicional de escrutínio que eu antes fornecia, o modelo aguentava até ser obrigado a fazer mais do que fora construído para suportar. O moderador olhou para o relógio e depois para a sala. Talvez devêssemos ouvir a Ion, disse. Entendo que prepararam uma perspectiva alternativa. Leandro avançou. Nossa abordagem é ligeiramente diferente, começou ele. Voz calma, sem pressa. Nos concentramos em construir uma estrutura que se mantenha sob uma gama mais ampla de condições, mesmo que isso signifique projeções mais conservadoras desde o início. Ele passou pela apresentação com precisão quieta, delineando um modelo que atendia aos mesmos objetivos do Orion, mas com suposições reforçadas, contingências mais claras e reconhecimento explícito da variabilidade potencial. Não havia nada chamativo, mas era sólido. Onde a proposta de Theo exigia alinhamento perfeito para ter sucesso, a da Ion permitia desvios sem colapso. Enquanto Leandro falava, eu sentia a sala se recalibrar, atenção mudando, interesse se aprofundando, o movimento sutil mas inconfundível da confiança de uma estrutura para outra. Quando ele terminou, não houve aplausos imediatos, apenas silêncio do tipo que segue quando as pessoas reavaliam algo que achavam compreender. Os representantes do cliente trocaram olhares e começaram a fazer perguntas novamente, agora dirigidas a Ion. O tom havia mudado, menos interrogativo, mais engajado, como se explorassem um caminho que se revelara inesperadamente viável. Theo ficou de lado agora, expressão controlada mas tensa, observando enquanto a narrativa se afastava dele. Finalmente, a representante principal do cliente falou. Agradecemos ambas as apresentações, disse ela, voz firme. Mas, dada a escala deste projeto,
Estabilidade é nossa principal preocupação. Precisamos ter confiança de que a estrutura pode suportar variabilidade sem introduzir risco adicional. Fez uma pausa e continuou. Com base no que ouvimos hoje, gostaríamos de seguir com a Ion. A decisão caiu sem cerimônia, sem floreio dramático, sem vozes altas, apenas uma mudança. Os ombros de Theo se enrijeceram. Foi o único sinal externo de impacto ao redor dele. A sala começou a transitar. Conversas, pessoas se virando, ajustando posições, a energia se reorientando para o novo centro de gravidade. Eu avancei, não para o holofote, mas para o campo de visão dele. Por um momento, ele não me reconheceu, o foco ainda preso no resultado, no desenrolar de algo que acreditara seguro. Então seus olhos encontraram os meus e o reconhecimento veio, agudo e imediato. Existem momentos em que a compreensão chega de uma vez. Este foi um deles. Ele me olhou não com raiva, nem mesmo com acusação, mas com algo mais próximo da realização, como se peças que mantivera separadas de repente se alinhassem em uma única verdade inescapável. Sustentei o olhar dele. Eu não tirei nada de você, eu disse baixinho, minha voz carregando apenas o suficiente para ele ouvir. Só parei de segurar tudo junto. Não esperei resposta. Não havia mais nada a dizer. Enquanto eu me virava e caminhava em direção à saída, a sala atrás de mim continuava em movimento. Negócios sendo remodelados, conversas começando de novo, a engrenagem dos negócios se adaptando a uma nova realidade. Lá fora, o ar estava mais fresco, a água refletindo a luz do fim de tarde em padrões fragmentados. O colapso não fora barulhento, não precisava ser, porque o que caíra não fora construído para suportar a verdade. Nas semanas seguintes, a história do Orion se assentou no setor da forma como essas coisas sempre se assentam. Primeiro como surpresa, depois como lição e, finalmente, como uma cautela silenciosa que permaneceu muito depois que os detalhes esmaeceram. Não houve manchetes, nem escândalo público, nada que chamasse atenção além dos círculos diretamente envolvidos. Mas dentro desses círculos, a mudança foi compreendida com clareza suficiente. A proposta da Ion seguiu adiante, firme e deliberada, exatamente como haviam prometido. Seu modelo resistiu ao escrutínio, seus prazos se ajustaram com disciplina em vez de otimismo, e a confiança do cliente, antes incerta, começou a se solidificar em algo duradouro. Não foi o tipo de sucesso que gera aplausos imediatos, foi o tipo que constrói confiança ao longo do tempo. A empresa de Theo emitiu um breve comunicado interno reconhecendo o resultado, profissional, medido, desprovido de culpa. O Orion dizia, evoluíra em uma direção que já não se alinhava com sua abordagem estratégica. Era o tipo de linguagem projetada para absorver o impacto sem revelá-lo. Mas dentro da empresa, a realidade era mais difícil de conter. Um projeto daquela escala não falha silenciosamente entre as pessoas que entendem o que representa. Perguntas foram feitas sobre suposições, supervisão, liderança. Nada acusatório, não diretamente, mas o suficiente para criar distância, o suficiente para mudar a percepção. Theo não foi demitido, não imediatamente. Ele havia construído boa vontade suficiente, sucesso visível suficiente, para que a empresa escolhesse recalibrar em vez de remover-lo de vez. Suas responsabilidades foram ajustadas, seu escopo reduzido, seu futuro reconsiderado. Em outra vida, outra versão dele talvez reconhecesse aquilo como oportunidade de pausar, refletir, reconstruir com maior consciência. Mas o homem que se tornara ainda não sabia como fazer isso. Não nos falamos durante aquele período, não por evitar, mas porque não restava nada entre nós que exigisse conversa. O processo legal havia concluído, os laços práticos haviam sido cortados e o que restava era algo que ele precisava confrontar sozinho. Soube dele indiretamente, da forma como as pessoas sabem de ex-colegas, por redes compartilhadas, menções passageiras, fragmentos de informação que nunca formam um quadro completo. Ele estava trabalhando, ainda presente, ainda funcionando dentro da estrutura que ajudara a construir, mas não mais no centro. A narrativa ao redor dele havia mudado, não dramaticamente, não de uma vez, mas o suficiente. Quanto a mim, minha vida se acomodou em um ritmo que parecia ao mesmo tempo novo e profundamente familiar. A Ion me ofereceu um cargo formal,
consultoria estratégica com foco em análise de risco e integridade estrutural. Era, de muitas formas, o trabalho que eu sempre fizera. Só que agora existia à luz do dia, reconhecido, valorizado sem qualificações. Aceitei. A transição foi fluida, não porque foi fácil, mas porque se alinhava com algo que eu há muito compreendia sobre mim mesma. Eu não estava interessada em visibilidade por si só. Não precisava ficar na frente da sala para sentir que meu trabalho importava. O que eu precisava e finalmente tinha era clareza, propriedade, o reconhecimento simples e inequívoco de que o que eu contribuía era meu. O primeiro projeto que liderei na Ion não foi o Orion, mas algo menor, mais contido. Uma empresa enfrentando reestruturação, um conjunto de variáveis que exigia equilíbrio cuidadoso. Abordei da mesma forma que sempre fizera, examinando a estrutura, identificando os pontos de tensão, construindo as salvaguardas que permitiam incerteza sem colapso. Funcionou não perfeitamente. Nada nunca funciona. Mas, honestamente, o que importa mais. Uma noite, alguns meses depois, me vi de volta a um bar no terraço, não muito diferente daquele onde tudo havia mudado. O horizonte era diferente. Este dava vista para uma parte mais tranquila da cidade, mas a atmosfera carregava a mesma mistura de ambição e celebração, o mesmo senso de pessoas paradas na beira de algo que esperavam que durasse. Eu estava lá com colegas desta vez, não como observadora, mas como parte da conversa. Leandro estava ao meu lado, erguendo a taça em um brinde discreto. As estruturas que aguentam, disse ele. Eu sorri, a expressão genuína, desprotegida. Ao entendimento do que as faz aguentar, respondi. Enquanto a noite se desenrolava, notei uma figura familiar na outra ponta do bar. Theo. Parecia muito o mesmo à primeira vista. Bem vestido, composto, engajado em conversa com um pequeno grupo. Mas havia uma diferença, sutil, mas inconfundível. A confiança ainda estava lá, mas havia amolecido, bordejada por algo mais quieto, algo mais reflexivo. Ele me viu um momento depois. Por um breve segundo, nenhum de nós se moveu. A distância entre nós não era grande, mas era completa, definida não pelo espaço, mas por tudo o que acontecera no meio. Ele se desculpou do grupo e caminhou até mim, passos medidos. Nadia disse, Theo. De perto, as mudanças ficavam mais claras. A afiada que antes o definia havia suavizado, substituída por algo mais deliberado, como se ele tivesse aprendido, devagar, talvez relutantemente, que certeza não é o mesmo que compreensão. Eu estava pensando em entrar em contato, disse ele. Não tinha certeza se devia. Você está aqui agora, respondi. Ele assentiu, aceitando. Houve uma pausa, não desconfortável, mas carregada de coisas que nenhum de nós precisava dizer. Eu entendo o que aconteceu, disse finalmente. Voz firme. Nem tudo, talvez, mas o suficiente. Considerei-o por um momento, e eu deveria ter entendido antes, completou ele. Achei que estava construindo algo sozinho. Não estava. Não foi um pedido de desculpas, não no sentido convencional, mas foi honesto. Isso é uma coisa difícil de ver, eu disse. Concordou ele. Outra pausa. Não estou pedindo nada, acrescentou. Só queria dizer isso. Eu sei, respondi. E sabia. Ficamos ali mais um momento. Duas pessoas que um dia compartilharam uma vida, agora conectadas apenas pela compreensão de como ela terminara. Espero que as coisas deem certo para você, disse ele. Já estão, respondi. Não como declaração de triunfo, mas de fato, ele assentiu como se fosse exatamente o que esperava. Você estava certa, sabe, disse ele. Um eco fraco de algo como reconhecimento na voz, sobre o que eu perguntei aquela noite. Ele disse na festa, um momento pequeno e quieto. Você não fazia ideia do que tinha acabado de fazer, completei o pensamento por ele, mas para mim mesma. Ele soltou um suspiro, algo entre riso e reconhecimento. Não disse, não fazia. E finalmente aquilo bastou. Nos separamos sem cerimônia, sem demora, cada um voltando para suas respectivas conversas, suas respectivas vidas. Não houve reconciliação, nem fechamento dramático, apenas uma compreensão mútua e clara do que fora e do que já não era. Mais tarde naquela noite, enquanto fiquei sozinha por um momento olhando a cidade, pensei em como o sucesso pode facilmente ser confundido com autossuficiência. Como as pessoas frequentemente esquecem os sistemas silenciosos que as sustentam até que esses sistemas desapareçam, a vingança, percebi, raramente é sobre tirar algo de alguém.
Mais frequentemente, é sobre permitir que a pessoa enfrente todo o peso do que escolheu, sem interferência, sem proteção. O que Theo perdeu não foi algo que eu tirei, foi algo que ele parou de reconhecer o valor. E uma vez que esse reconhecimento se vai, a perda se torna inevitável. Terminei minha bebida, apoiei a taça e me virei de volta para o salão, para a vida que eu construíra. Não na sombra do sucesso de outra pessoa, mas na luz clara do meu próprio. Meu marido exigiu o divórcio bem no meio da festa de promoção dele, enquanto os colegas erguiam as taças para brindar. Eu assinei os papéis com calma, apoiei a caneta como se ela não pesasse nada e disse baixinho: "Você não faz ideia do que acabou de fazer." 1 mês depois, ele entenderia. O bar no terraço dava vista para o centro de São Paulo, uma grade de vidro e concreto que se estendia pela noite úmida de outono. O horizonte brilhava como uma promessa que as pessoas perseguem por anos e, às vezes, nunca alcançam de verdade. Lá dentro, sob um dossel de luzes penduradas e aço polido, o salão vibrava com congratulações, risadas, o tilintar cristalino de taças de espumante e o zumbido baixo da ambição que sempre se reúne em torno do sucesso. Meu marido estava no centro de tudo. Theo Barreto, recém-promovido a diretor sênior, sorria com uma confiança que parecia conquistada, mas não era inteiramente dele. Eu o observava de alguns passos de distância, coluna reta, expressão serena, dedos levemente envoltos em uma taça que eu ainda não havia provado. As pessoas se aproximavam dele em ondas, apertando sua mão, dando tapas em seu ombro, elogiando sua visão, sua liderança, sua execução brilhante. Eu reconhecia algumas frases. Eu as havia escrito em versões anteriores das apresentações, em longas noites na nossa mesa de jantar, quando ele andava de um lado para o outro, e eu, silenciosamente, transformava seus pensamentos em algo mais afiado, mais convincente, algo que pudesse sobreviver a uma sala de reuniões. Ninguém sabia disso, claro. Sempre fora esse o arranjo. Silencioso, eficiente, invisível. Theo cruzou o olhar comigo do outro lado do salão e ergueu a taça em um breve reconhecimento. Não exatamente um sorriso, não exatamente gratidão, mas como o reconhecimento de um papel cumprido. Eu respondi com um aceno pequeno, quase imperceptível, e naquele instante entendi com clareza absoluta. Ele acreditava que aquela noite pertencia inteiramente a ele. Bruno Lorenz, um dos colegas dele, aproximou-se de mim. Era mais jovem, ansioso, já meio bêbado pela proximidade do poder. Você deve estar orgulhosa. O Theo está arrasando ultimamente. Estou feliz por ele, respondi, com a voz equilibrada o suficiente para parecer calorosa, fria o suficiente para me proteger. Ele assentiu, satisfeito, e voltou para a multidão. Fiquei sozinha novamente, o que me convinha. Eu sempre fora boa em ficar logo fora do holofote, perto o bastante para ver tudo com clareza, longe o suficiente para não ser vista. Os discursos começaram pouco depois. Um sócio sênior tomou a palavra. Seu tom era polido, as palavras medidas com cuidado. Falou sobre crescimento, liderança, o futuro da empresa. Então virou-se para Theo e o convidou para a frente. Os aplausos cresceram, genuínos e altos, e Theo subiu com a naturalidade de quem havia ensaiado aquele momento 100 vezes na cabeça. Ele agradeceu à equipe de liderança, aos mentores, aos colegas. Falou sobre noites em claro, decisões difíceis, perseverança e crença. Não mencionou meu nome. Não era incomum, quase nunca mencionava, mas naquela noite a omissão pareceu deliberada, como uma linha traçada, e por fim disse, fazendo uma pausa longa o suficiente para captar toda a atenção do salão: quero reconhecer algo pessoal. Houve uma sutil mudança no ar, um inclinar coletivo. Eu senti antes de compreender. Meu casamento, continuou ele, com o tom suavizando para algo que imitava sinceridade, chegou a um ponto em que nós dois merecemos seguir em frente. Algumas pessoas trocaram olhares. Outras olharam para mim e logo desviaram, como se o contato visual pudesse implicá-las em algo desconfortável. Theo enfiou a mão no paletó e tirou um envelope fino. Nadia disse, olhando diretamente para mim agora, a expressão calma, quase gentil: acho melhor fazermos isso de forma honesta, sem prolongar. Por um instante, o salão pareceu encolher, as bordas borrando em um único segundo suspenso.
Eu conseguia ouvir o zumbido distante da cidade lá embaixo, o sibilo suave do vento contra o vidro, o tilintar longínquo de um talher caído atrás do bar. Cada detalhe se aguçou, como se minha mente tivesse decidido registrar aquilo com precisão. Ele estendeu o envelope. Eu avancei. Existem momentos na vida em que a emoção explode, em que a raiva ou a dor exigem expressão, em que as pessoas levantam a voz ou deixam as lágrimas caírem porque o contrário parece impossível. Este não foi um desses momentos. O que senti foi algo mais quieto, mais frio, mais exato, uma espécie de quietude que surge quando uma verdade há muito suspeitada finalmente se revela sem disfarce. Peguei o envelope, abri e li a primeira página. A linguagem era padrão. Diferenças irreconciliáveis, divisão equitativa, assinaturas necessárias. Ele havia planejado aquilo com cuidado, escolhido o momento com intenção e acreditava com certeza absoluta que eu reagiria de forma a justificar a narrativa dele. Não reagi. Nádia. Alguém murmurou atrás de mim, inseguro, solidário, sem saber se devia intervir. Olhei para Theo. Os olhos dele sustentaram os meus, buscando algo. Choque, mágoa, raiva, qualquer coisa que confirmasse que ainda controlava como aquela história se desenrolaria. Em vez disso, assenti uma vez. Tudo bem, eu disse. Um lampejo de confusão cruzou o rosto dele, sutil, mas inconfundível. Caminhei até uma mesa próxima, peguei uma caneta e, sem cerimônia, sem hesitação, assinei meu nome. A tinta correu suave, as letras precisas, como se eu tivesse me preparado para aquilo por mais tempo do que ele poderia imaginar. Um ondular percorreu o salão, sussurros, inspiração suave, atenção inconfundível de pessoas testemunhando algo que não compreendiam inteiramente. Coloquei a caneta na mesa. Por um breve segundo, nenhum de nós falou. O silêncio se esticou, tenso e expectante. Então, encontrei o olhar dele novamente. Inclinei-me apenas o suficiente para que só ele escutasse e falei baixinho. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Endireitei-me, entreguei os papéis e dei um passo para trás. Para quem observava, podia parecer aceitação, compostura, uma mulher escolhendo dignidade em vez de drama. E, de certa forma, mas também era algo completamente diferente. Algo que ele só reconheceria quando já fosse tarde demais. A festa tentou se recuperar depois disso. As conversas recomeçaram, embora mais baixas, mais cautelosas. As risadas voltaram em fragmentos, forçadas no início, depois gradualmente mais naturais, à medida que as pessoas se ajustavam à nova realidade que se desenrolava diante delas. Theo, para seu crédito, recuperou o equilíbrio rapidamente. Agradeceu a mais alguns colegas, fez uma breve piada sobre transições na vida e deixou a noite continuar como se nada essencial tivesse mudado. Fiquei mais 20 minutos, tempo suficiente para garantir que minha reação ou falta dela se tornasse a impressão final que as pessoas levariam para casa. Tempo suficiente para que a narrativa se assentasse de forma difícil de reescrever depois. Quando finalmente saí, o ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de chuva que ainda não havia começado. Caminhei até o carro sem pressa, os saltos estalando suavemente contra o pavimento. Cada passo era medido, deliberado. Dentro do carro, o barulho da cidade se reduziu a um zumbido distante. Sentei-me por um momento, as mãos leves no volante, e permiti a mim mesma uma única respiração controlada. Theo acreditava ter encerrado algo que não lhe servia mais. O que ele não entendia, o que ainda não conseguia entender, era que também havia cortado a única estrutura que, silenciosamente, mantinha seu mundo unido. E estruturas, uma vez removidas, não desabam de uma vez. Elas falham em etapas. De forma sutil no início, depois, de repente, liguei o motor. 1 mês. Era tudo o que seria necessário. Na primeira manhã após a festa, o apartamento parecia estranho, como se as paredes tivessem se deslocado alguns centímetros enquanto eu dormia e ainda decidissem se manteriam a forma. A luz de São Paulo entrava pelas persianas em fitas cinzentas finas, suave mas implacável, e a cidade soava igual ao de sempre. Trânsito entrando em movimento, uma sirene distante, um caminhão de entrega em ponto morto por tempo demais. Mas algo fundamental havia mudado na forma como eu ouvia aquilo. O ruído que antes era fundo tornara-se detalhe.
O detalhe que antes era ignorável tornara-se informação. Theo já havia saído. Havia um bilhete no balcão da cozinha, breve e eficiente, escrito em sua caligrafia apertada e inclinada para a frente: "Vou ficar no Mercure por alguns dias. Nossos advogados vão coordenar." Sem pedido de desculpas, sem explicação, sem tentativa de suavizar as arestas. Era consistente com a versão de si mesmo que ele escolhera se tornar: decisivo, desimpedido, convencido de que clareza substituía gentileza. Servi café puro, do jeito que prefiro, e fiquei junto à janela olhando para a rua. As pessoas se moviam com propósito. Commuters, donos de cães, uma mulher equilibrando celular e carrinho de bebê. E me peguei estudando-as como antes estudava dados de mercado, procurando padrões, sinais que revelavam mais do que pretendiam. Por anos, eu vivera uma vida paralela à de Theo, uma que corria por baixo da superfície da carreira dele, como uma corrente, constante, invisível, moldando resultados sem chamar atenção. Começara de forma inocente, como essas coisas costumam começar. Ele chegava em casa frustrado, uma apresentação meio formada, uma estratégia que não encaixava, e eu escutava, fazia algumas perguntas, oferecia uma sugestão. Ele testava no dia seguinte, via que funcionava, voltava com um novo problema. Com o tempo, as sugestões viraram estruturas, as estruturas viraram rascunhos, os rascunhos viraram trabalhos finalizados que ele entregava como seus. Eu nunca exigi crédito. No início parecia parceria, depois eficiência. Quando se tornou algo completamente diferente, já havíamos construído um sistema que nenhum de nós questionava em voz alta. Coloquei a xícara na mesa e fui até a mesa de jantar, onde uma pilha de cadernos antigos estava organizada. Abri o de cima, folheando páginas cheias de diagramas, tópicos e anotações nas margens. Minha caligrafia, minha linguagem, minha estrutura. Havia esboços de pitches para clientes, análises de posicionamento competitivo, planos de contingência para cenários que nem haviam ocorrido a ele até eu mapear. Uma página em particular chamou minha atenção. No topo, em negrito, eu havia escrito: "Conta Orion fatores de risco e mitigação." Orion era o projeto dele, o que todos na empresa comentavam havia semanas. Uma grande reestruturação corporativa, complexa, de alto risco, o tipo de tarefa que define uma carreira. Ele recebera o projeto porque estava pronto, porque havia provado seu valor, porque a narrativa em torno dele fora cuidadosamente cultivada ao longo do tempo. Lembrei-me da noite em que discutimos pela primeira vez. Ele estava animado, quase infantil, andando pela sala enquanto descrevia o escopo, o potencial de ganho, a visibilidade que traria. Há algumas áreas cinzentas. Admitira, então, quase como uma reflexão tardia. Nada ilegal, só suposições agressivas. Os números podem ser justificados, mas precisam ser enquadrados do jeito certo. Pedi para ver tudo. Ele mostrou. O que vi não era criminoso no sentido óbvio. Era mais sutil e, por isso, mais perigoso. Projeções de receita baseadas em cronogramas otimistas, reduções de custo dependentes de variáveis fora de controle, linguagem contratual com margem suficiente para interpretação, flexibilidade suficiente para tornar o negócio atraente, ambiguidade suficiente para criar risco se alguém olhasse com atenção demais. Você consegue fazer isso funcionar, eu lhe disse naquela noite, mas só se apertar as suposições e construir salvaguardas. Do contrário, aguenta enquanto ninguém fizer as perguntas erradas. Ele assentira, grato, atento. Nas semanas seguintes, à medida que a confiança dele crescia e os elogios chegavam, parou de trazer os detalhes para casa, parou de pedir opinião. Começou a acreditar na narrativa construída ao redor dele, que era o arquiteto, não o beneficiário. Fechei o caderno e me recostei na cadeira. O que Theo nunca entendeu foi que minha contribuição nunca fora sobre ideias individuais, fora sobre estrutura, sobre ver como as peças se encaixavam, onde eram fracas, onde poderiam falhar sob pressão. Eu não construía apenas soluções, construía estabilidade. E estabilidade, uma vez removida, não anuncia sua ausência imediatamente. Ela se revela quando algo dá errado. Meu celular vibrou na mesa, trazendo-me de volta ao presente. Uma mensagem de um número desconhecido. Nadia, aqui é Leandro Duarte, da Ion Estratégia.
Nos encontramos brevemente na conferência da Rua Augusta no ano passado. Sinto muito pela sua situação. Se estiver aberta a uma conversa, eu agradeceria a chance de colocar o papo em dia. Lembrei-me dele. Presença medida em uma sala lotada, alguém que escutava mais do que falava, cujas perguntas cortavam a análise superficial e chegavam mais fundo. A Ion era uma das poucas empresas que competia diretamente com a de TEL, conhecida pela precisão, disciplina e relutância em prometer demais. Considerei a mensagem por um momento e respondi: "Lembro-me de você. Café seria ótimo." Nos encontramos 2 dias depois em um café tranquilo no bairro da Liberdade, o tipo de lugar onde as conversas demoram e ninguém te apressa para sair. Leandro estava exatamente como eu lembrava. Calmo, observador, atenção firme sem ser invasiva. "Não vou fingir que isso é puramente social", disse ele depois das gentilezas necessárias. "O Orion está no nosso radar. Estamos considerando uma proposta concorrente." Imaginei, respondi. Ele me estudou por um momento, pesando algo não dito. "Você esteve envolvida?" perguntou. Não exatamente uma pergunta. Estive adjacente e respondi, escolhendo a palavra com cuidado. Perto o suficiente para entender a estrutura e os riscos. Sustentei o olhar dele. Significativos, completei, mas não catastróficos, a menos que sejam ignorados. Ele assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. "Não estou pedindo que faça nada impróprio", acrescentou, tom deliberado. "Mas se você pudesse consultar, mesmo informalmente, sua perspectiva seria valiosa." Lá estava a abertura, apresentada sem pressão, sem urgência, mas com intenção clara. "Não estou interessada em minar ninguém", eu disse. "Não pensei que estivesse", respondeu ele. "Mas há diferença entre minar e se recusar a apoiar algo que você sabe que é instável." A distinção importava. Pensei em Theo, na forma como ele ficara sob aquelas luzes, confiante em uma estrutura que já não compreendia. Pensei nas páginas do meu caderno, nas salvaguardas que ele descartara, nas suposições que esticaram um pouco demais. "Não vou compartilhar nada que não esteja implícito no próprio negócio", eu disse. "Mas posso ajudar você a fazer as perguntas certas." A expressão de Leandro mudou, não exatamente um sorriso, mas algo próximo. "Geralmente isso basta", respondeu. Nas semanas seguintes, nos encontramos mais 2 vezes. Nossas conversas eram precisas, focadas em estruturas em vez de detalhes específicos, em testar suposições em vez de expor segredos. Não entreguei documentos nem informações internas. Não precisava. Descrevi os tipos de vulnerabilidades que negócios como o Orion costumam conter, os pontos de pressão que podiam ser examinados sem cruzar linhas éticas. E Leandro, para seu crédito, sabia exatamente como usar aquilo. Enquanto isso, de longe, observei o mundo de Theo continuar como se nada tivesse mudado. Seu nome aparecia em comunicados internos, em newsletters do setor, em posts no LinkedIn, cheios de parabéns e admiração. Fotos da festa de promoção circulavam. Ele no centro, taça erguida, sorriso largo. A narrativa se mantinha intacta e convincente, por enquanto. O que ele não via, o que nunca se treinara para ver, eram as pequenas mudanças acontecendo abaixo da superfície. O detalhe perdido em um relatório, a suposição deixada sem contestação, a pergunta que ele não sabia fazer porque ninguém estava mais lá para fazer, lá por ele. Eu não precisava interferir, só precisava me afastar. Porque a verdade é que eu não havia tirado nada dele. Simplesmente parei de segurar tudo junto. E uma vez removido esse suporte, a estrutura começaria a mostrar exatamente do que era feita. O divórcio seguiu com a eficiência silenciosa que geralmente sinaliza acordo mútuo, ou, pelo menos, ausência de conflito aberto. Advogados trocaram documentos. Revisões foram feitas em linguagem cuidadosa e, em 3 semanas, tudo o que definir a nossa vida compartilhada se reduziu a linhas limpas no papel. Bens, contas, obrigações, tudo itemizado, tudo contido. Para qualquer observador externo, pareceria um fim razoável entre 2 adultos que simplesmente haviam seguido caminhos diferentes. Essa ilusão me convinha. Theo não contestou nada. Na verdade, parecia quase aliviado com a suavidade do processo, como se minha falta de resistência confirmasse sua crença de que tomara a decisão certa, de que o que construíramos juntos já havia cumprido seu curso. Nos encontramos apenas uma vez pessoalmente, em uma sala de conferências no centro,
com tons neutros e iluminação suave projetados para impedir que as emoções subissem demais. Ele chegou 10 minutos atrasado. Ainda no modo trabalho, o celular vibrando intermitentemente na mesa enquanto silenciava notificações sem olhar. Obrigado por tornar isso fácil, disse ele. Não sem gentileza, mas sem profundidade. Prefiro clareza, respondi. Ele assentiu como se aquilo explicasse tudo. Houve um momento breve, quase acidental, em que nossos olhares se cruzaram e algo como reconhecimento cintilou ali, um vestígio do homem que eu um dia conhecera. Mas passou rápido, substituído pela compostura firme que ele cultivara para salas de reunião e negociações. Se precisar de qualquer coisa, acrescentou, recolhendo os papéis, avise meu advogado. Quase sorri. Não vou precisar, eu disse. Assinamos os documentos finais em silêncio. O ato em si foi sem graça, sem cerimônia. Quando terminamos, ele se levantou. Hesitou por meio segundo, como se considerasse se alguma frase de encerramento era esperada, e simplesmente saiu. Aquela foi a última vez que o vi como meu marido. Depois disso, comecei o processo de me remover não só da vida dele, mas dos sistemas invisíveis que o sustentavam. Não foi dramático. Não houve confrontos, nem declarações. Foi uma série de pequenas retiradas deliberadas, fios, puxados um a um de um tecido, que por muito tempo parecera sem costura. Parei de responder às mensagens tarde da noite, que não tinham nada a ver com o divórcio, mas tudo a ver com o hábito. Perguntas sobre redação, tom, se algo soava certo. No início, elas chegavam casualmente, quase inconscientes, como se ele esperasse que a dinâmica antiga continuasse por padrão. Pensamento rápido sobre este slide. Isso parece agressivo demais? Pode dar uma olhada neste deck? Eu não respondia. Não por raiva ou para puni-lo, mas porque a fronteira fora traçada e eu pretendia honrá-la plenamente, sem exceções. As mensagens diminuíram e pararam. Ao mesmo tempo, redirecionei minha própria atenção para fora. Leandro me apresentou a 2 sócios seniores da Ion Estratégia, ambos abordando nossas conversas com o mesmo profissionalismo medido. Eu deixei claro desde o início que não cruzaria a linha. O que eu oferecia era perspectiva, não informação, estrutura, não segredos. Descobriu-se que era exatamente isso que eles precisavam. Nos reunimos em salas de conferências com vista para diferentes partes da cidade: Vila Olímpia, Itaim, lugares onde vidro e aço refletiam a mesma energia inquieta que impulsionara a ascensão de Theo. Nossas discussões eram focadas, quase cirúrgicas em sua precisão. Examinamos o negócio Orion de fora, identificando onde as suposições poderiam estar esticadas, onde os prazos poderiam se comprimir de forma irrealista, onde variáveis externas poderiam introduzir instabilidade. Me explique como você faria o stress test disso, pediu um dos sócios em nossa segunda sessão, deslizando um modelo resumido sobre a mesa. Estudei-o por um momento, traçando o fluxo dos números, as dependências escondidas neles. Você não contesta as projeções principais primeiro, eu disse. Começa pelas camadas de suporte, as mudanças operacionais, os ajustes de custo. Se essas não aguentarem, a linha de cima desaba sozinha. E se eles reagirem, eles vão reagir. Mas se suas perguntas forem específicas o suficiente, não conseguirão descartá-las sem expor as falhas. Houve uma pausa quieta, do tipo que sinaliza alinhamento. Pode mapear isso? Perguntou ele. Eu assenti. Ao final da semana, eu tinha uma estrutura, não um plano de ataque, mas um método de exame, uma forma de aplicar pressão sem ultrapassar. Era de muitas maneiras, o mesmo trabalho que eu sempre fizera, só que agora existia à luz do dia, reconhecido, valorizado pelo que era, em vez de absorvido na narrativa de outra pessoa. Enquanto isso, o mundo de Theo continuava avançando na superfície. Por atualizações do setor e menções ocasionais de conhecidos em comum, soube que o Orion seguia para sua fase final. As revisões internas haviam corrido bem. A liderança permanecia confiante e o cliente preparava um anúncio formal. O nome dele estava atrelado a cada marco, cada sucesso, cada passo adiante. Mas por baixo, mudanças sutis começavam a surgir. Uma colega com quem eu ainda mantinha contato mencionou de passagem que Theo andara um pouco fora de ritmo nas reuniões recentes, perdendo pequenos detalhes, descartando perguntas que poderiam ter se beneficiado de consideração mais profunda. Ele deve estar só sobrecarregado, acrescentou ela rapidamente,
suavizando a observação. Projeto grande, muita coisa na cabeça. Claro, eu disse. Em outra ocasião, ouvi 2 analistas em um evento de networking discutindo o Orion em termos gerais. O modelo é agressivo, disse um. Não errado, só apertado, respondeu o outro. Parece que precisa de mais uma camada de validação. Eles não sabiam que eu tinha ligação com o caso. Para eles, era só mais um negócio digno de dissecação. Mas seus instintos estavam corretos, mesmo que não conseguissem articular exatamente por quê. O que sentiam eram as bordas, os lugares onde a estrutura deveria ter sido reforçada, onde as suposições deveriam ter sido testadas com mais rigor, os lugares onde eu teria feito perguntas se ainda estivesse lá para fazê-las. Eu não intervim. Não precisava. A ausência dessas perguntas já era, por si só, uma forma de pressão. À medida que as semanas passavam, o interesse da Ion pelo Orion se afiou em ação. A proposta concorrente deles começou a tomar forma, informada não por informação interna, mas por análise disciplinada, por fazer os tipos de perguntas que forçavam clareza, que revelavam onde a confiança era sustentada por substância e onde era sustentada apenas por inércia. Leandro me atualizava, não em detalhes, mas em trajetória. Estamos nos posicionando como a alternativa mais segura, disse ele em uma das reuniões posteriores. Menos agressiva, mais sólida. Não vai ser tão chamativa, mas vai resistir ao escrutínio. É exatamente o que a situação pede, respondi. Ele me estudou por um momento. Você está muito calma com tudo isso, comentou. Considerei a observação. Calma não é ausência de sentimento, eu disse. É resultado de entender o que importa. E o que importa aqui? Que o resultado reflita a realidade, não a percepção. Ele assentiu, aceitando sem insistir. Ao final da 4ª semana, tudo estava no lugar. Theo se preparava para a apresentação formal que finalizaria o Orion, um evento que reuniria liderança sênior, principais stakeholders e parceiros externos. Era a culminação de meses de trabalho, o momento em que tudo seria afirmado, validado, garantido. A Ion também estaria presente, não como espectadora, mas como concorrente. Na noite anterior à apresentação, fiquei mais uma vez junto à janela do apartamento, olhando a mesma cidade que testemunhara o início desse desenrolar. As luzes estavam firmes, as ruas vivas, o ritmo inalterado, mas a estrutura por baixo do sucesso de um homem havia se deslocado silenciosa e, precisamente, de formas que ele ainda não compreendia completamente. Eu não o havia sabotado, não havia tirado nada, simplesmente me afastara, permitira que os sistemas operassem sem as correções invisíveis que antes os mantinham alinhados. E ao fazer isso, garantira que, quando o momento chegasse, quando as luzes estivessem mais fortes, quando o escrutínio fosse máximo, o que restasse seria exatamente o que ele construíra sozinho. Nada mais, nada menos. O centro de convenções ficava à beira do rio, todo vidro e aço, seu interior polido até um brilho quieto que refletia tanto a cidade quanto as pessoas que vinham ali para provar algo. Lá dentro, o ar carregava aquela tensão particular única de eventos corporativos de alto risco. Vozes medidas, sorrisos controlados, a coreografia sutil do poder enquanto executivos, assessores e clientes ocupavam seus lugares em torno de longas mesas e assentos em degraus. A apresentação final do Orion lotara a sala. Theo estava perto da frente, conversando com um grupo de sócios seniores. Postura confiante, gestos precisos. Usava um terno azul marinho que eu ajudara a escolher meses antes, cortado para projetar autoridade sem arrogância, sucesso sem excesso. Parecia exatamente como deveria. Composto, crível, pronto. Do outro lado da sala, observei sem me anunciar. A equipe da Ion chegara junta, presença discreta, mas inconfundível para quem entendia o terreno. Leandro estava ao meu lado, revisando uma pasta fina, expressão neutra. Você não precisa ficar para tudo, disse ele baixinho. Podemos cuidar disso. Eu sei, respondi, mas acho que devo. A sessão começou no horário. Um moderador abriu com breves observações sobre a importância do negócio Orion, as implicações estratégicas, os resultados esperados. Então convidou Theo para apresentar. Seguiram-se aplausos, educados mas expectantes. Theo avançou, a confiança se encaixando no lugar com a naturalidade da respiração. Começou com uma visão geral, condições de mercado, objetivos do cliente,
a estrutura que sua equipe desenvolvera. Sua voz carregava bem, firme e segura, o ritmo de alguém acostumado a ser ouvido. Nos primeiros 20 minutos, tudo seguiu exatamente como ele planejara. Os slides avançavam suavemente. Gráficos, projeções, narrativas cuidadosamente estruturadas que construíam para uma conclusão clara e convincente. Os números se alinharam, a história se sustentou e a sala respondeu com silêncio atento, pontuado por acenos ocasionais dos inclinados a concordar. Se você não soubesse onde olhar, veria apenas sucesso. Então as perguntas começaram. Começou com algo pequeno. Um esclarecimento de um dos assessores externos sobre cronogramas operacionais. Theo respondeu com facilidade, referenciando as suposições embutidas no modelo, as contingências consideradas. Uma segunda pergunta veio, um pouco mais incisiva, focando em ajustes de custo sob condições menos favoráveis. Ele respondeu também, embora sua resposta carregasse um pouco mais de peso, como se estivesse se apoiando na estrutura em vez de se mover com ela. Ao meu lado, Leandro permaneceu imóvel, atenção fixa na troca. Uma terceira pergunta veio do fundo da sala, feita por um analista sênior da Ion, alguém que eu reconhecia de nossas reuniões, embora ele não tenha me reconhecido. Agora, pode nos explicar como essas reduções de custo se mantêm se o prazo de integração se estender em apenas 10%? Perguntou. Era uma pergunta precisa. Theo fez uma pausa breve. O modelo considera variabilidade. Respondeu, tom medido. Uma extensão de 10% seria absorvida dentro das margens existentes. Poderia especificar onde ocorre essa absorção? Pressionou o analista. Uma leve mudança. Theo avançou o slide, puxando uma divisão que na superfície sustentava sua afirmação. Falou através dela, apontando itens de linha, explicando a interação entre economias projetadas e eficiências operacionais. Era convincente, mas não completo. O analista assentiu como se estivesse satisfeito e se recostou. Outra voz entrou na conversa, desta vez de uma representante do cliente. E se essas eficiências não se materializarem no prazo, qual é o ajuste secundário? Perguntou. O maxilar de Theo se contraiu quase imperceptivelmente. Construímos salvaguardas, disse. A estrutura é projetada para se adaptar. Como? Perguntou ela. Tom ainda calmo, mas mais firme agora. Um silêncio se abriu, não longo, não dramático, mas perceptível. Do fundo da sala, outro membro da equipe da Ion falou, construindo sobre o fio. Parece que muita da estabilidade aqui depende de as suposições se manterem exatamente como projetadas, disse ele, o que é aceitável. Mas, na nossa experiência, a variabilidade tende a se acumular. Eu gostaria de entender como vocês mitigam isso, além das projeções iniciais. As perguntas não eram acusações, eram exames, e cada uma aplicava uma pequena e precisa quantidade de pressão. Theo respondia, ajustando a linguagem, reforçando seus pontos, mas algo mudara no ritmo da apresentação. A facilidade desaparecera, substituída por um esforço controlado para manter a narrativa que construíra. Eu o observava com atenção. Este era o momento que eu antecipara não um colapso dramático, mas uma exposição gradual da estrutura por baixo da superfície. Sem a camada adicional de escrutínio que eu antes fornecia, o modelo aguentava até ser obrigado a fazer mais do que fora construído para suportar. O moderador olhou para o relógio e depois para a sala. Talvez devêssemos ouvir a Ion, disse. Entendo que prepararam uma perspectiva alternativa. Leandro avançou. Nossa abordagem é ligeiramente diferente, começou ele. Voz calma, sem pressa. Nos concentramos em construir uma estrutura que se mantenha sob uma gama mais ampla de condições, mesmo que isso signifique projeções mais conservadoras desde o início. Ele passou pela apresentação com precisão quieta, delineando um modelo que atendia aos mesmos objetivos do Orion, mas com suposições reforçadas, contingências mais claras e reconhecimento explícito da variabilidade potencial. Não havia nada chamativo, mas era sólido. Onde a proposta de Theo exigia alinhamento perfeito para ter sucesso, a da Ion permitia desvios, sem colapso. Enquanto Leandro falava, eu sentia a sala se recalibrar. Atenção mudando, interesse se aprofundando, o movimento sutil, mas inconfundível da confiança de uma estrutura para outra. Quando ele terminou, não houve aplausos imediatos, apenas silêncio do tipo que segue,
quando as pessoas reavaliam algo que achavam compreender. Os representantes do cliente trocaram olhares e começaram a fazer perguntas novamente, agora dirigidas a Ion. O tom havia mudado, menos interrogativo, mais engajado, como se explorassem um caminho que se revelara inesperadamente viável. Theo ficou de lado agora, expressão controlada mas tensa, observando enquanto a narrativa se afastava dele. Finalmente, a representante principal do cliente falou. Agradecemos ambas as apresentações, disse ela, voz firme. Mas, dada a escala deste projeto, estabilidade é nossa principal preocupação. Precisamos ter confiança de que a estrutura pode suportar variabilidade sem introduzir risco adicional. Fez uma pausa e continuou. Com base no que ouvimos hoje, gostaríamos de seguir com a Ion. A decisão caiu sem cerimônia. Sem floreio dramático, sem vozes altas, apenas uma mudança. Os ombros de Theo se enrijeceram. Foi o único sinal externo de impacto ao redor dele. A sala começou a transitar. Conversas, pessoas se virando, ajustando posições, a energia se reorientando para o novo centro de gravidade. Eu avancei, não para o holofote, mas para o campo de visão dele. Por um momento, ele não me reconheceu, o foco ainda preso no resultado, no desenrolar de algo que acreditara seguro. Então seus olhos encontraram os meus e o reconhecimento veio, agudo e imediato. Existem momentos em que a compreensão chega de uma vez. Este foi um deles. Ele me olhou não com raiva, nem mesmo com acusação, mas com algo mais próximo da realização, como se peças que mantivera separadas de repente se alinhassem em uma única verdade inescapável. Sustentei o olhar dele. Eu não tirei nada de você, eu disse baixinho, minha voz carregando apenas o suficiente para ele ouvir. Só parei de segurar tudo junto. Não esperei resposta. Não havia mais nada a dizer. Enquanto eu me virava e caminhava em direção à saída, a sala atrás de mim continuava em movimento. Negócios sendo remodelados, conversas começando de novo, a engrenagem dos negócios se adaptando a uma nova realidade. Lá fora, o ar estava mais fresco, a água refletindo a luz do fim de tarde em padrões fragmentados. O colapso não fora barulhento. Não precisava ser, porque o que caíra não fora construído para suportar a verdade. Nas semanas seguintes, a história do Orion se assentou no setor da forma como essas coisas sempre se assentam. Primeiro como surpresa, depois como lição e, finalmente, como uma cautela silenciosa que permaneceu muito depois que os detalhes esmaeceram. Não houve manchetes, nem escândalo público, nada que chamasse atenção além dos círculos diretamente envolvidos. Mas dentro desses círculos, a mudança foi compreendida com clareza suficiente. A proposta da Ion seguiu adiante, firme e deliberada, exatamente como haviam prometido. Seu modelo resistiu ao escrutínio, seus prazos se ajustaram com disciplina em vez de otimismo, e a confiança do cliente antes incerta começou a se solidificar em algo duradouro. Não foi o tipo de sucesso que gera aplausos imediatos, foi o tipo que constrói confiança ao longo do tempo. A empresa de Theo emitiu um breve comunicado interno reconhecendo o resultado. Profissional, medido, desprovido de culpa. O Orion dizia, evoluíra em uma direção que já não se alinhava com sua abordagem estratégica. Era o tipo de linguagem projetada para absorver o impacto sem revelá-lo. Mas dentro da empresa, a realidade era mais difícil de conter. Um projeto daquela escala não falha silenciosamente entre as pessoas que entendem o que representa. Perguntas foram feitas sobre suposições, supervisão, liderança. Nada acusatório, não diretamente, mas o suficiente para criar distância, o suficiente para mudar a percepção. Theo não foi demitido, não imediatamente. Ele havia construído boa vontade suficiente, sucesso visível suficiente, para que a empresa escolhesse recalibrar em vez de remover-lo de vez. Suas responsabilidades foram ajustadas, seu escopo reduzido, seu futuro reconsiderado. Em outra vida, outra versão dele talvez reconhecesse aquilo como oportunidade de pausar, refletir, reconstruir com maior consciência. Mas o homem que se tornara ainda não sabia como fazer isso. Não nos falamos durante aquele período. Não por evitar, mas porque não restava nada entre nós que exigisse conversa. O processo legal havia concluído, os laços práticos haviam sido cortados, e o que restava era algo que ele precisava confrontar sozinho.
Soube dele indiretamente, da forma como as pessoas sabem de ex-colegas. Por redes compartilhadas, menções passageiras, fragmentos de informação que nunca formam um quadro completo. Ele estava trabalhando, ainda presente, ainda funcionando dentro da estrutura que ajudara a construir, mas não mais no centro. A narrativa ao redor dele havia mudado, não dramaticamente, não de uma vez, mas o suficiente. Quanto a mim, minha vida se acomodou em um ritmo que parecia ao mesmo tempo novo e profundamente familiar. A Ion me ofereceu um cargo formal, consultoria estratégica com foco em análise de risco e integridade estrutural. Era, de muitas formas, o trabalho que eu sempre fizera. Só que agora existia a luz do dia, reconhecido, valorizado sem qualificações. Aceitei. A transição foi fluida, não porque foi fácil, mas porque se alinhava com algo que eu há muito compreendia sobre mim mesma. Eu não estava interessada em visibilidade por si só. Não precisava ficar na frente da sala para sentir que meu trabalho importava. O que eu precisava e finalmente tinha era clareza, propriedade, o reconhecimento simples e inequívoco de que o que eu contribuía era meu. O primeiro projeto que liderei na Ion não foi o Orion, mas algo menor, mais contido. Uma empresa enfrentando reestruturação, um conjunto de variáveis que exigia equilíbrio cuidadoso. Abordei da mesma forma que sempre fizera, examinando a estrutura, identificando os pontos de tensão, construindo as salvaguardas que permitiam incerteza sem colapso. Funcionou não perfeitamente, nada nunca funciona, mas honestamente, o que importa mais. Uma noite, alguns meses depois, me vi de volta a um bar no terraço, não muito diferente daquele onde tudo havia mudado. O horizonte era diferente. Este dava vista para uma parte mais tranquila da cidade, mas a atmosfera carregava a mesma mistura de ambição e celebração, o mesmo senso de pessoas paradas na beira de algo que esperavam que durasse. Eu estava lá com colegas desta vez, não como observadora, mas como parte da conversa. Leandro estava ao meu lado, erguendo a taça em um brinde discreto. As estruturas que aguentam, disse ele. Eu sorri, a expressão genuína, desprotegida. Ao entendimento do que as faz aguentar, respondi. Enquanto a noite se desenrolava, notei uma figura familiar na outra ponta do bar. Theo. Parecia muito o mesmo à primeira vista. Bem vestido, composto, engajado em conversa com um pequeno grupo, mas havia uma diferença, sutil, mas inconfundível. A confiança ainda estava lá, mas havia amolecido, bordejada por algo mais quieto, algo mais reflexivo. Ele me viu um momento depois. Por um breve segundo, nenhum de nós se moveu. A distância entre nós não era grande, mas era completa, definida não pelo espaço, mas por tudo o que acontecera no meio. Ele se desculpou do grupo e caminhou até mim, passos medidos. Nádia disse, Theo. De perto as mudanças ficavam mais claras. A afiada que antes o definia havia suavizado, substituída por algo mais deliberado, como se ele tivesse aprendido devagar, talvez relutantemente, que certeza não é o mesmo que compreensão. Eu estava pensando em entrar em contato, disse ele. Não tinha certeza se devia. Você está aqui agora, respondi. Ele assentiu, aceitando. Houve uma pausa, não desconfortável, mas carregada de coisas que nenhum de nós precisava dizer. Eu entendo o que aconteceu, disse finalmente. Voz firme. Nem tudo talvez, mas o suficiente. Considerei-o por um momento, e eu deveria ter entendido antes, completou ele. Achei que estava construindo algo sozinho. Não estava. Não foi um pedido de desculpas. Não no sentido convencional. Mas foi honesto. Isso é uma coisa difícil de ver, eu disse. Concordou ele. Outra pausa. Não estou pedindo nada, acrescentou. Só queria dizer isso. Eu sei, respondi, e sabia. Ficamos ali mais um momento. Duas pessoas que um dia compartilharam uma vida, agora conectadas apenas pela compreensão de como ela terminara. Espero que as coisas deem certo para você, disse ele. Já estão, respondi. Não como declaração de triunfo, mas de fato. Ele assentiu como se fosse exatamente o que esperava. Você estava certa, sabe, disse ele. Um eco fraco de algo como reconhecimento na voz, sobre o que eu perguntei aquela noite. Ele disse na festa, um momento pequeno e quieto. Você não fazia ideia do que tinha acabado de fazer, completei o pensamento por ele, mas para mim mesma. Ele soltou um suspiro, algo entre riso e reconhecimento. Não disse, não fazia, e finalmente aquilo bastou. Nos separamos sem cerimônia,
sem demora, cada um voltando para suas respectivas conversas, suas respectivas vidas. Não houve reconciliação, nem fechamento dramático, apenas uma compreensão mútua e clara do que fora e do que já não era. Mais tarde naquela noite, enquanto fiquei sozinha por um momento olhando a cidade, pensei em como o sucesso pode facilmente ser confundido com autossuficiência. Como as pessoas frequentemente esquecem os sistemas silenciosos que as sustentam até que esses sistemas desapareçam. A vingança, percebi, raramente é sobre tirar algo de alguém. Mais frequentemente, é sobre permitir que a pessoa enfrente todo o peso do que escolheu, sem interferência, sem proteção. O que Theo perdeu não foi algo que eu tirei, foi algo que ele parou de reconhecer o valor. E uma vez que esse reconhecimento se vai, a perda se torna inevitável. Terminei minha bebida, apoiei a taça e me virei de volta para o salão, para a vida que eu construíra. Não na sombra do sucesso de outra pessoa, mas na luz clara do meu próprio,